Bom dia a todos, estamos chegando até vocês com mais um momento de adoração e de louvor ao nosso Deus. E queremos saudá-los com a palavra do salmista quando ele diz: Senhor Deus, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E é este Deus sempre presente na nossa vida que nós queremos invocar neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A realidade do pecado nos afasta de Deus. Ela traz para nós sofrimento, afastamento de Deus, falta de paz. Só teremos verdadeira paz se tirarmos os pecados da nossa vida. Por isto, o Senhor mesmo nos disse: todo que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Confiando nesta promessa e certeza do amor e do perdão em Cristo Jesus, nós queremos confessar os nossos pecados a Deus. Oremos. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente, amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Muito amados em Cristo, quero ainda vos perguntar: é sincera a vossa confissão? Vocês estão verdadeiramente arrependidos de vossos pecados? Vocês creem em Jesus como único e suficiente Salvador? E vocês também têm o desejo sincero de procurar viver segundo a sua vontade, resumida nos 10 mandamentos? Se este desejo está em vossos corações, então confirmai-o ao Senhor dizendo: sim, com a graça de Deus. Sim, com a graça de Deus. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio sua graça, seu amor e sua misericórdia. E da parte por ordem de Jesus, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com fé e devoção, queremos acompanhar a primeira leitura bíblica que nós encontramos no livro dos Salmos, Salmo de número 46, onde o salmista diz, e nós com ele: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Até aqui esta palavra do Salmo. Com fé e devoção, queremos também acompanhar a leitura do Santo Evangelho, que nós encontramos no livro do evangelista Mateus, capítulo 8, versículos 23 até o versículo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, nós lemos assim: Então, entrando ele, isto é, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou então Jesus a eles: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é Deus conosco, o Emanuel, nascido da Virgem Maria, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Salvador. E é nele, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, que nós queremos reafirmar a nossa fé. E queremos fazê-lo nas palavras do Credo Apostólico. E você aí em sua casa que nos acompanha, pode fazer a confissão como aprendeu. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação ao nosso estudo e meditar na palavra de nosso Deus, queremos cantar mais um hino. Louvado seja meu Senhor, 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 por todas as suas criaturas, Senhor, pelo sol e pela lua, Senhor, pelas estrelas do firmamento, Senhor, pela água e pelo fogo, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, por aqueles que agora são felizes, Senhor, por aqueles que agora choram, Senhor, por aqueles que agora nascem, Senhor, por aqueles que agora morrem, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja
meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicados em nossos corações, quando queremos meditar na palavra do Evangelho há pouco lido, destacando as palavras: mas os discípulos vieram acordar Jesus, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Que Deus e Espírito Santo, em sua graça e seu grande amor, nos acompanhe e abençoe nesta reflexão. Muito amados em Cristo Jesus. O nosso texto nos diz: Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Este é um quadro que deveríamos gravar bem em nossa memória. Jesus entrando num barco e seus discípulos o seguindo. É um quadro tão importante como o outro, muito conhecido de todos nós, o do bom pastor, seguido por suas ovelhas. Talvez pensemos: que quadro bonito, que quadro confortador aquele. Parece uma imagem da igreja, como de fato a igreja muitas vezes tem sido representada. Um barco com as velas infladas pelo vento, navegando pelas ondas. Agora, estes 12 homens que tinham deixado tudo para seguirem Jesus, se acham reunidos com seu mestre. Não há ninguém mais no barco. Que viagem boa aquela. Que segurança naquela pequena comunidade, reunida naquela arca de salvação. E ainda por cima, eles eram homens do mar, eram pescadores, encontravam-se em seu elemento: barco, mastro, velas, remos. Ora, eles sabiam manejar aquilo, sabiam remar, sabiam ajustar o leme, que fazia o barco ir na direção certa. E o vento não era problema. O vento eles sabiam manejar também. Ele servia para impulsionar o barco. E podia dizer, vento bom aquele, que lhes poupava o serviço de remar. Jesus, ora, ele estava descansando. Bem que ele merecia este repouso, mas não havia problema. Ele parecia nem fazer falta. Os discípulos se viravam muito bem sozinhos. Nesta questão de navegar, de dirigir um barco, eles tinham tido sua experiência, muito antes de se encontrar com ele. Esta experiência era que valia agora para eles. Eles iam levando Jesus como um passageiro e o levariam são e salvo para outra margem. Mas de repente todo aquele quadro se modifica. Vem a tempestade, que põe em dúvida toda aquela vida rotineira da igreja, tão bem organizada, tão pacífica e segura. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, diz o texto, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Alguma coisa parece errada aí. Como é que Deus pode permitir isto? Ele está pondo
em dúvida a capacidade dos discípulos. Está permitindo que se levante um vento forte demais para aquele barco tão frágil. Essa tempestade não se deixa mais controlar. As ondas vão por cima do barco. Os discípulos ficam confundidos. Aquele barco tão seguro deles está sendo afundado, está sendo jogado para lá e para cá. Está fazendo água e vai afundar. E eles todos vão afundar com o barco. E Jesus, onde está? Ele está dormindo, como se não houvesse nada. Meus amados, como é fácil crer quando o tempo é bom. Quando o barco da vida vai cortando as ondas, impelido por uma brisa agradável. Como é fácil crer quando estamos com saúde, quando na família não há problemas, quando os negócios vão bem, quando Deus parece abençoar tudo o que fazemos, evidentemente concordando com tudo. E dizemos, que Deus bom, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas de repente, Deus nos deixa confundidos e angustiados. Surgem as contrariedades, uma doença repentina, uma epidemia ou pandemia, um acidente, um problema na família, e nós entramos em crise. Nada mais parece funcionar, nada mais parece fazer sentido. E devemos perguntar, mas onde estão os líderes? Onde estão os entendidos, os sabidos, que sempre souberam dar um jeito em todos os seus problemas? Eles estão aí, ocupando os seus cargos, mas a gente nota que o barco deles vai fazendo água. E é aí que uma dúvida horrível toma conta, também de nós. Será que vamos dar conta do recado? Será que nossa vida pacífica e bem organizada que levamos até hoje não foi uma experiência enganadora? Será que nossa certeza de salvação não foi um sonho que se vai desmanchando agora à luz da dura realidade? E nós olhamos ao nosso redor, olhamos para nós mesmos, e aí que o medo se avulta. Olhando a situação com realismo, não nos resta outra saída a não ser a de confessarmos: nós vamos afundar. E Jesus, onde Ele está? Ele não se manifesta. Parece que não está nem aí para a nossa angústia. Jesus parece estar dormindo, desinteressado do destino dos seus discípulos. Sim, de repente, começamos a lembrar-nos de Jesus. Nós, os entendidos, os peritos, perguntamos: onde está Ele? Antes nem tínhamos sentido a falta de Jesus. Antes nós andávamos dirigindo o barco, ajustando as velas, controlando o leme. Agora, no meio da tempestade, nos lembramos que há algum tempo já não temos conversado mais com Jesus.
Nós estávamos organizando a nossa vida contentes porque Ele não interferia. Éramos como, por assim dizer, cristãos satisfeitos, por não serem incomodados por seu Senhor, cuja vontade nem sempre era igual à deles. Meus amados, a tempestade revela a nossa verdadeira situação perante Deus. Aí é que não dá mais para esconder nada. Não adianta mais dizer que a gente crê se a dúvida nos aperta o coração. Que fazer em tal situação de crise? Apelar ao pessoal da igreja para dar tudo de si? Entregar-se ao pânico? Saltar fora do barco? Vejamos o que os discípulos fizeram e talvez fiquemos compreendendo, ao menos um pouco, por que Deus permite aquelas tempestades em nossa vida particular, em nossa igreja e no mundo descrente. Diz o texto: mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Acordar Jesus parece uma coisa que não tem cabimento, porque Jesus não acorda por si. Porque Ele não interfere protegendo a sua igreja, poupando-lhe aquela experiência dolorosa e angustiante? Saiba você, caro amigo e cara amiga, Jesus faz isto por causa de nós. Ele não nos quer perder. Ele quer conduzir o nosso barco. Nós precisamos sentir e experimentar na própria carne que não somos nós os que governamos nossa vida. Precisamos experimentar na angústia e no desespero que necessitamos de um Salvador. E este Salvador quer ser acordado. Ele não se impõe. Ele não nos salva contra a nossa vontade. A gente só consegue compreender realmente a mensagem de Deus no momento em que se convence de uma coisa: sem Jesus nós vamos afundando. Esta angustiosa experiência Deus não a pode poupar a nós. Ele não nos pode dispensar desta dolorosa aprendizagem. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Se nesta situação clamarmos pelo Salvador, se corrermos para acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos, então temos aprendido a lição. Os discípulos o experimentaram. Acudiu-lhes então Jesus: porque sois tímidos, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Sim, amados, os discípulos tinham uma fé pequena. Não bastava para enfrentar a tempestade com confiança, mas bastava para acordar Jesus e para lhe dizer: salva-nos. E eles experimentaram que seu Senhor
era também senhor da tempestade. Foi uma experiência que lhes tinha faltado e que eles precisavam fazer. A tempestade faz parte, ao que tudo indica, da aprendizagem dos discípulos de Jesus. E nós? Uma coisa está certa: o mundo não mudou nada neste ponto. Vai haver tempestade na vida da igreja. Vai haver tempestade em nossas vidas. Vai haver tempestades no mundo. A mensagem simples e clara do nosso texto bíblico é que, em meio à tempestade, clamemos pelo Salvador. Que acordemos Jesus para falar com Ele face a face. A promissão de nossa mensagem de hoje é que em meio à tempestade haverá paz, onde o Senhor Jesus for acordado, onde Ele for reconhecido e aceito como Salvador. E em vista das tempestades que vão se armando no horizonte do mundo, em vista da grande tempestade final que a Bíblia prediz, a mensagem da grande bonança que segue as palavras de Jesus não deixa de ser a coisa mais confortante que poderá ser dita a um coração angustiado, ao seu e ao meu coração. Louvado seja Deus por sua mensagem de amor, por sua mensagem de providência, de bondade, de onisciência, por sua mensagem de fé e de bonança. Ele me diz e diz a você, a todos nós, em todo o tempo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Que assim seja, hoje e em todos os dias da nossa vida. Amém. Vamos falar com nosso Deus em oração. Senhor, amado Pai Celestial, perdoa-nos toda a falsa confiança que temos em nós mesmos. Perdoa-nos toda a segurança orgulhosa que nos faz dispensar muitas vezes tua ajuda. Se a tempestade nos angustiar, se o barco de nossa vida ameaçar afundar, que então saibamos recorrer a Ti, nosso único Salvador, e que o saibamos fazer também em tempos de bonança. Faze crescer nossa fé, tão pequena e mesquinha. Faze crescer nossa confiança em Teu poder. Tu és o Senhor da tempestade. Amado Senhor, o nosso barco precisa do Teu auxílio e direção. Ajuda-nos para que saibamos conduzi-lo sob a Tua palavra todos os dias. Abençoa-nos em nossa administração do lar, nos negócios, no trabalho, na igreja. Que saibamos conduzir tudo como mordomos responsáveis e fiéis. E o fazem segundo a Tua boa vontade, sabendo que devemos prestar contas a Ti de todas as nossas ações. Querido Deus e Pai, socorre em Tua bondade todas as pessoas que estão passando por dificuldades e provações de toda ordem.
e que, como nós muitas vezes exclamam, perecemos. Conduze-os sob tua proteção e bênção, para que o barco de suas vidas não afunde, e chama-os a confiarem em ti, único Deus capaz de realmente os socorrer em sua falta de fé. E finalmente, amado Senhor e Deus, tudo o que somos e temos e necessitamos, confiamos aos teus cuidados paternais. Não permitas que vacilemos ou venhamos cair da nossa fé em ti. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador, com quem oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em conclusão a este momento de estudo e meditação, nós cantamos mais um hino. Muito amados, chegamos ao final deste momento de encontro com o nosso Deus. Queremos agradecer a sua participação e desejar que Deus, em sua graça, em seu grande amor, sempre o acompanhe e que você confie e tenha certeza de que com Jesus você passará pelas dificuldades e provações desta vida e também alcançará com Ele o outro lado, a vida eterna com Ele no céu. Deus guarde a todos nós nesta certeza e dirigidos pelo seu Santo Espírito. E para terminarmos, queremos receber a bênção do Senhor.
O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito obrigado, bom dia, boa semana na companhia de Jesus. Amém.